Juliana sempre foi conhecida pela energia. Aos 35 anos, dava conta do trabalho, cuidava da filha pequena, mantinha a casa organizada e ainda achava tempo para fazer bolo nos fins de semana. Era o tipo de mulher que parecia ter 3 corações, um para cada coisa que fazia com dedicação. Mas há cerca de um ano, essa luz começou a apagar. Primeiro foi o sono. Ela dormia mal, acordava exausta, mesmo depois de horas na cama. Depois, o cansaço virou tristeza. Uma tristeza estranha, sem motivo, que não se explicava com nenhum problema concreto. A filha estava bem, o casamento estável, o trabalho tranquilo, mas Juliana sentia como se estivesse sempre à beira de chorar. Começou a se irritar com pequenas coisas. A luz da cozinha acesa, a mensagem que não chegava, o barulho da televisão. Ela mesma não se reconhecia. Passou a evitar os encontros com amigos. Dizia que era por causa da correria, mas, no fundo, era porque não aguentava o esforço de fingir que estava tudo bem. Parou de se maquiar, deixou de lado as roupas coloridas. Em pouco tempo, aquela mulher vibrante parecia viver em preto e branco. A família notou. O marido sugeriu que ela procurasse ajuda. Pode ser depressão, disse com cuidado. Juliana resistiu no começo. Achava que era só uma fase, cansaço acumulado, hormônio, estresse, mas depois de uma crise de choro sem explicação, no meio da manhã enquanto dobrava roupas, ela mesma ligou para um psiquiatra. Recebeu o diagnóstico de depressão moderada. Iniciou o tratamento com antidepressivos e psicoterapia. No início achou que começava a melhorar, mas com o tempo percebeu que havia algo diferente. As palavras começaram a escapar. Às vezes esquecia o que ia dizer no meio da frase, ou colocava o leite no armário e o arroz na geladeira. Pequenos lapsos que pareciam distração, mas que começaram a se repetir. Passou a ter dores de cabeça. Não aquelas dores de tensão que vinham antes da menstruação. Eram diferentes. Uma pressão interna constante, que às vezes piorava com a luz ou com barulhos. Numa manhã de segunda-feira, ao levantar da cama, Juliana cambaleou e quase caiu. Sentiu o lado esquerdo do corpo estranho, como se estivesse mais lento. Ela tentou disfarçar, mas a filha viu. "Mamãe, você está andando torto." Foi a frase que a fez pegar o celular e marcar uma consulta neurológica. Do consultório saiu direto para um exame de imagem e dali para o começo de uma nova realidade. Os primeiros resultados apontaram uma lesão em região frontal do cérebro. Um tumor. Talvez benigno, talvez não, mas com tamanho e localização suficientes para explicar os sintomas cognitivos, motores e até os emocionais. Juliana não estava apenas deprimida. O cérebro dela estava sendo pressionado por algo que crescia em silêncio e que gritava há meses sem ser ouvido. Juliana saiu do centro de imagem sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Ela ainda segurava o envelope com a ressonância nas mãos, mas o peso real estava na cabeça, e não só pelo tumor. Era o choque, a ideia de que tudo o que ela sentia nos últimos meses podia não ser psicológico, mas neurológico, físico, orgânico, visível numa tela. No dia seguinte, voltou ao neurologista. Ele explicou com cuidado, apontando o monitor com a imagem do crânio em corte. Havia um tumor na região frontal direita do cérebro. Não sabiam ainda se era maligno ou benigno, mas era grande o bastante para causar pressão nos lobos responsáveis por humor, memória, tomada de decisões. Por isso o cansaço, a apatia, os esquecimentos, os episódios de irritação e desânimo. Não era só depressão. O médico foi direto. Seria necessário operar. A lesão já afetava áreas sensíveis e o tempo agora era decisivo. Ela ficou em silêncio por longos minutos. O marido apertava sua mão, mas ela não sentia firmeza em nenhum gesto, nem no dela. O mundo virou um turbilhão. Consultas com neurocirurgiões, avaliação de riscos, internação, laudos médicos com palavras que pareciam em outro idioma, e uma angústia que ia além do medo da cirurgia. A sensação de que ela tinha passado meses tomando antidepressivo para um tumor. A filha, pequena, sentia algo estranho. "A mamãe vai ficar bem, né?" perguntava. Juliana dizia que sim, mesmo sem saber.
No hospital, na véspera da cirurgia, ela gravou um vídeo no celular. Falava pausado, como se estivesse escolhendo cada palavra com o máximo de cuidado. Não era para as redes sociais, era para ela mesma. Um lembrete. Se eu sair dessa, vou escutar mais meu corpo e vou fazer todo mundo ao meu redor fazer o mesmo. A cirurgia foi longa, 7 horas. A equipe médica conseguiu retirar boa parte do tumor, mas o laudo confirmaria o tipo e o estágio nos dias seguintes. Enquanto se recuperava no quarto, Juliana revivia mentalmente cada momento do último ano, cada consulta, cada sintoma que parecia psicológico, mas que tinha raízes neurológicas. Não era fraqueza, não era drama, era o corpo tentando falar. E ela, como tantas outras mulheres, tentou ser forte, tentou resistir, tentou aguentar calada, tentou dar conta, mas o corpo, esse parceiro silencioso, já gritava e ninguém ouvia. Quando o resultado final chegou, veio com uma mistura de alívio e tensão. O tumor era benigno, mas agressivo. Precisaria de acompanhamento frequente, exames regulares e talvez radioterapia. Mas ela teria uma segunda chance, e sabia disso. Na primeira sessão de fisioterapia, ainda com a cabeça enfaixada, ela disse à enfermeira: "Hoje eu tô viva porque fui ao neurologista achando que era depressão, mas era o cérebro tentando me salvar." A profissional parou, respirou fundo e respondeu: "Você não tem ideia de quantas mulheres passam pelo mesmo e nunca descobrem." Juliana não respondeu, só sorriu. Um sorriso discreto, mas inteiro. Juliana voltou para casa 2 semanas após a cirurgia. O corpo ainda estava frágil, os movimentos lentos, a fala um pouco arrastada. Mas havia algo novo no olhar. Consciência. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava realmente enxergando o que vivia. A neblina mental que a envolvia nos meses anteriores começava a se dissipar. Nos dias que se seguiram, ela passou a revisitar os sinais que havia ignorado. A dor de cabeça que aparecia sempre do lado direito e que piorava com luz forte. O esquecimento de tarefas simples, a dificuldade em organizar o pensamento, a irritação sem motivo, aquela vontade de chorar do nada. Não era só tristeza, era o cérebro pressionado, pedindo socorro do único jeito que sabia, desorganizando o que podia. Conversou com o psiquiatra que a acompanhava desde o diagnóstico inicial de depressão. Ele também estava surpreso. Contou que, infelizmente, casos assim não eram raros. Tumores frontais, especialmente os de crescimento lento, podiam sim simular distúrbios de humor com tanta precisão que passavam despercebidos até por especialistas. Juliana não culpava ninguém, nem os médicos, nem a família, nem a si mesma. Mas agora ela entendia que saúde mental e saúde neurológica são irmãs siamesas. E que muitas vezes a gente trata uma achando que é só emocional, quando há algo mais escondido, mais profundo. Ela começou a escrever um diário. Não era literário, nem poético. Era um registro cru da própria recuperação. Escrevia quando sentia fraqueza, quando sentia medo, quando tinha sonhos estranhos, quando acordava com taquicardia e quando conseguia sorrir de novo. Um dia, decidiu transformar esses relatos em postagens nas redes sociais. No começo, eram só textos curtos para amigos, mas as mensagens começaram a se espalhar. Mulheres de todo o Brasil comentavam: "Passei por algo parecido. Também me disseram que era depressão. O seu post me fez procurar um neurologista." Juliana entendeu ali que o corpo dela não gritava só por ela, gritava por todas as mulheres que foram silenciadas, que ouviram que era coisa de hormônio, drama, cansaço de mãe, que foram medicadas sem investigação, que foram tratadas como frágeis, quando na verdade estavam doentes. Ela decidiu usar a própria história como alerta. Começou a participar de rodas de conversa, a dar entrevistas, a se posicionar, não como vítima, mas como sobrevivente, como alguém que quase foi reduzida a um diagnóstico genérico, mas que lutou por escuta, por exame, por resposta. E toda vez que contava sua história, repetia a mesma frase quase como um mantra: "Nem toda tristeza é depressão. Às vezes é o corpo tentando dizer que tem algo errado.
e ele merece ser ouvido. Hoje, mais de um ano após a cirurgia, Juliana ainda segue em acompanhamento. Faz exames de rotina, mantém hábitos saudáveis e aprendeu a respeitar os limites que o corpo impõe. Não como fraqueza, mas como sabedoria. Ela voltou a trabalhar, mas agora em meio período. Passou a valorizar o tempo com a filha, as tardes em silêncio, os momentos simples. A mulher que vivia em função de 1000 tarefas, agora aprendeu a dizer não, a descansar sem culpa, a parar quando precisa. A cicatriz na cabeça, pequena mas visível, virou símbolo de algo muito maior. A vitória de alguém que sobreviveu por ter insistido em ouvir o próprio corpo. Que foi desacreditada, medicada, duvidada, mas não se calou. Juliana conta sua história porque sabe que muitas ainda vivem o que ela viveu. Mulheres que são diagnosticadas com depressão antes de se investigar o cérebro. Pessoas que acreditam que é só emocional, quando na verdade há algo crescendo em silêncio lá dentro. A verdade é que nem todo sofrimento tem causa visível, mas todo sofrimento merece ser levado a sério. E quando o corpo começa a mudar, a reagir de formas que não são habituais, quando o comportamento, o humor, a cognição ou até o simples cansaço fogem do padrão, isso não pode ser ignorado. Juliana quase perdeu a vida por causa de um diagnóstico incompleto, mas encontrou nela mesma uma força que nem sabia que existia. Não por ser heroína, mas por entender na hora certa que o corpo estava gritando e que ninguém além dela podia escutar esse grito. Ela não tinha só depressão. Ela tinha um tumor no cérebro. E o corpo avisou, de todas as formas possíveis. Se essa história te tocou, presta atenção em você. Se algo não parece normal, investiga. Se você vive dizendo, deve ser só estresse, para e escuta. Se os sintomas não passam, mesmo com tratamento, valem. Porque às vezes o problema não está na alma, está no cérebro e pode ser grave. Se inscreve no canal O Corpo Grita. Toda semana uma nova história real sobre sintomas ignorados e diagnósticos que mudaram vidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, pode ser exatamente o alerta que ela precisa. E lembre-se, o corpo sussurra, depois fala, até gritar. Escutar pode salvar a sua vida.